Olá! É muito bom começar essa nossa conversa. Sabe, fica aquela pergunta no ar: o que é que, no fundo, sustenta uma sociedade? Hoje, a gente vai buscar algumas pistas em lugares bem interessantes. 4 textos da antiguidade, que juntos montam um guia que, olha, é surpreendentemente relevante para os nossos dias. Então, vamos direto ao ponto, a pergunta que move tudo isso. Afinal, o que mantém uma sociedade unida? É essa questão que a gente vai desvendar agora, camada por camada. A nossa jornada começa lá de cima, com a visão mais ampla possível. A primeira ideia que a gente encontra vinda do Salmo 33 é que uma sociedade justa não surge do nada, do acaso. Ela, na verdade, reflete uma ordem cósmica fundamental. A força dessa passagem está naquilo que ela sugere, que o universo não é caótico. Ele foi criado com uma palavra, com uma intenção. Isso nos leva a pensar que justiça e retidão não são meras invenções humanas, mas que elas fazem parte, sabe, da própria estrutura da realidade. E isso nos leva a uma conclusão bem forte. Os nossos planos, as nações, tudo isso é passageiro. Mas essa ordem maior, essa ordem divina, ela permanece. E é ela que se torna a grande referência, o nosso norte moral para medir o que é de fato justo. Ok, como essa base cósmica estabelecida, vamos descer um nível para a esfera cívica. Como é que essa ordem toda se traduz em liderança no dia a dia? Para isso, a gente vai analisar um exemplo super prático e inspirador, a história de Neemias. O cenário é o seguinte: Neemias tinha todo o poder, todos os direitos de um governador. Ele podia muito bem ter vivido no maior conforto às custas do povo. Só que ele escolheu um caminho totalmente diferente. E o jeito que ele fez isso é uma verdadeira aula de liderança. Primeiro, ele abriu mão dos privilégios dele. Segundo, ele não só deixou de pegar como ele agiu, usando os próprios recursos para servir. E o mais importante, a motivação dele não era o poder, mas um senso profundo de integridade. Isso, basicamente, redefine o que significa ser um líder. E olha, isso não era só um gesto simbólico, não. A gente está falando de 150 pessoas. 150 pessoas sentadas à mesa dele todos os dias, sustentadas por ele. Esse número, assim, bem concreto, dá uma dimensão muito real do tamanho do sacrifício e do compromisso dele. Bom, se a liderança com integridade é a estrutura, qual seria o cimento que une as pessoas? Para responder isso, vamos para a terceira camada, as relações interpessoais. E elas são guiadas por um princípio fundamental que a gente encontra lá em 1 Coríntios. O texto antigo fala sobre comer comida sacrificada a ídolos. Mas o dilema é super atual. É sobre aquela tensão que existe entre direitos individuais e o bem-estar do coletivo. Onde é que a gente traça essa linha? E a solução proposta é genial na simplicidade dela. De um lado, tem o conhecimento, que sozinho pode inflar o ego, sabe? Criar distância e arrogância. Do outro lado, o amor, que constrói, que une as peças para formar algo forte. Fica bem claro qual dos dois realmente sustenta uma comunidade. E aqui a gente chega no ponto central. A liberdade de uma pessoa, quando exercida sem cuidado, pode acabar virando uma armadilha para outra. A verdadeira maturidade, segundo esse texto, não é só ter direitos, mas é saber quando, por amor, não usar esses direitos. Isso força uma reflexão. Numa cultura que celebra tanto a liberdade, será que a gente ainda para pensar em como as nossas escolhas afetam os outros? Onde é que está o equilíbrio disso tudo? Agora, vamos para a camada final, a mais fundamental de todas, o caráter do indivíduo, como descrito lá em Provérbios 21. É aqui que todas as peças se encaixam. A ideia é simples, mas muito poderosa. Pode-se ter o melhor projeto, os melhores líderes, as melhores intenções, mas se as pedras da fundação, ou seja, o caráter de cada pessoa, forem fracas, o prédio todo pode desmoronar. Esse provérbio pinta um quadro bem claro. De um lado, um caminho todo torto, complicado, do outro, um caminho reto, íntegro. A escolha de cada pessoa por um desses caminhos não é uma coisa isolada. Ela define a trajetória da comunidade inteira. E aqui a gente vê as consequências diretas. A falta de um bom caráter, especialmente a falta de misericórdia, não é um problema abstrato, não. Ela causa um dano real, direto, no próximo. A injustiça começa dentro do coração. Então, no final das contas, os provérbios nos deixam com estes 4 pilares: retidão, justiça, pureza e misericórdia.
São como os blocos de construção do caráter que, quando estão juntos, sustentam uma sociedade saudável. E assim, o círculo se fecha. A ordem cósmica nos dá o ideal. A liderança íntegra mostra o caminho. O amor nos une nessa jornada. Mas a força de toda essa estrutura depende daquele elo mais fundamental, as escolhas morais de cada um. E para a gente encerrar essa análise, fica uma pergunta provocadora. Diante de todas essas camadas, da mais ampla até a mais pessoal, por onde começar? Se a tarefa de construir uma sociedade mais justa estivesse nas mãos de cada um, qual seria a primeira e mais importante pedra a ser colocada?